você já foi reconhecida como uma seguidora de Jesus? Então você vai estar nos lugares em que Jesus é exaltado. Se tem algo diferente em você, eu vou falar hoje sobre uma passagem muito conhecida de todos nós. Você precisa de pessoas que também andem com Jesus. Oi, tudo bem por aí? Por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? No vídeo de hoje eu trouxe uma palavra que o Senhor me deu em 2022. Eu tô aqui com o meu caderninho bem antigo, bem velhinho. Inclusive ele foi vitimado pela minha cachorrinha, né? Que a gente não tem mais ela, mas ó, ela chegou aqui, ela entrou uma vez no nosso quarto e bagunçou um monte de coisas. Tinha vários livros ali à disposição dela, inclusive a Bíblia, mas só teve um livro que ela rasgou, que foi esse aqui. Né, que era o livro em que eu escrevia, né, tudo aquilo que o Senhor me dava quando eu estava orando, quando eu estava estudando a Bíblia. Então, assim, ficou bastante coisa, né? Eu já tenho outro caderno ali, mas esse aqui pra mim foi o meu primeiro caderninho, né, que eu completei com palavras que o Senhor me deu. E quando eu tava pensando qual seria a palavra que eu ia dar pra essa semana, né, não me veio nada relacionado à maternidade, mas sim relacionado à nossa conduta e nosso exemplo como cristãs, como mulheres e cristãs, independente se você é mãe ou não. E eu acredito que até os homens podem se beneficiar com essa palavra, certo? Então, desde o início, eu quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, compartilha esse vídeo, esse conteúdo com alguém que você conhece, que você acha que vai ser abençoado por essa palavra. Já segue o canal caso você ainda não siga, ativa o sininho para receber todas as notificações e me segue também nas outras redes sociais para que você realmente não perca nada de conteúdo por aqui. Aqueles que andam com Jesus são reconhecidos. E aí eu quero que você me responda aí nos comentários. Você já foi reconhecida como uma seguidora de Jesus? Alguém já olhou pra você e disse, tem algo diferente em você? Você é cristão, você é evangélico, você é católica? Qual a sua religião? Eu acho você tão diferente, tão calma, ou não calma, né? Mas eu acho que você tem uma forma de olhar a vida diferente, né? Que a gente sabe que é o toque do Espírito Santo, né? Que é o trabalhar dele em nós. Porque nada de bom vem da gente, né? Tudo é graça do Espírito Santo, é o trabalhar dele nas nossas vidas, nos fazendo gerar frutos para que o Evangelho seja propagado, para que o nome de Deus, o nome de Jesus seja evidenciado através de nós. Eu vou falar hoje sobre uma passagem muito conhecida de todos nós, eu acredito que de qualquer religião sabe que passagem é essa, porque está em todos os evangelhos e é muito marcante, né, na história da igreja, na história do evangelho, que é quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, certo? Ele é reconhecido, mas ele nega Jesus. Então, muitas vezes a gente pode até ser reconhecido, mas negar a Jesus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas companhias, com os lugares que a gente frequenta. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar que se você segue a Jesus, não adianta se esconder, você vai ser identificado como seguidor de Jesus. E eu creio que aquele que segue Jesus verdadeiramente não quer se esconder, pelo contrário, ele quer que essa lamparina seja colocada num lugar bem alto para que ela possa iluminar e trazer mais pessoas para perto, né? Para trazer mais pessoas que queiram estar iluminadas também por Jesus, que queiram ser também luzeiros, que iluminem as trevas desse mundo. Então vamos lá, o primeiro ponto aqui está em João 18, versículo 15 até o 18, que é a primeira vez que Pedro nega Jesus, quando ele entra lá no pátio. Então a moça que estava no pátio do sumo sacerdote reconheceu Pedro e disse assim, você não é um dos discípulos de Jesus? E esse aí é o meu primeiro ponto. As pessoas que seguem a Cristo são reconhecidas pelas suas companhias. Se você segue verdadeiramente a Cristo, você gosta de andar com aqueles que também o seguem. Porque você precisa de apoio, porque você precisa de conselho, porque essas pessoas combinam com o seu modo de viver e de pensar. Não é que os cristãos eles são excludentes, que não querem andar com pessoas que são diferentes que eles. Não é sobre isso. É sobre você querer andar com pessoas que trilhem o mesmo caminho que você, que vão ter as mesmas marcas, os mesmos calos, que vão utilizar os mesmos sapatos, e aí você vai perguntar qual sapato você está usando para passar por essa dificuldade, por esse caminho pedregoso, qual é a sua tática para desviar dessas pedras. Então, quando você anda com Cristo, você vai passar por um caminho. E esse caminho tem várias dificuldades, tem várias provações, tem muita oposição. Não é fácil ser cristão. É recompensador, sim. Mas não é fácil seguir a Cristo, porque o caminho que Cristo percorre, que a gente tem que percorrer também, não é fácil, não é feito para a carne humana, é feito para o Espírito passar nos direcionando, né? Então a gente às vezes é um pouco arrastado mesmo pelo Espírito e é importante ter pessoas desse caminho para nos ajudar a não nos desviar.
Inclusive, para você que é mãe, já fica um versículo aí para você lembrar sempre, né, que você já conhece, que é: ensina teu filho no caminho em que deve andar, e aí quando crescer ele não se desviará dele. Quando se diz para ensinar no caminho, quer dizer que você está caminhando junto com ele. E é isso que eu falei. Qual sapato você está usando? Como é que você passa por essa dificuldade? Esse caminho aqui tá difícil, mas vamos junto, pega aqui no meu braço, vamos comigo. Então é natural, não é nada forçado. Quando você anda com Jesus, você precisa de pessoas que também andem com Jesus para te ajudar a passar pelo caminho. Não é fácil passar por esse caminho, mas passar sozinho é muito mais difícil. O segundo ponto aqui é que aqueles que andam com Jesus são reconhecidos pelos lugares que eles frequentam. Continuando em João, capítulo 18, versículos 26 e 27, Pedro é reconhecido mais uma vez por um homem que fala bem assim: eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus. E mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Essa foi a terceira vez que ele foi reconhecido, e a pessoa disse: eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus. Então, se você anda com Jesus, você vai ser visto em alguns lugares porque Jesus está, e não vai ser visto em outros lugares porque ali Jesus não está. Se você nasceu e se criou no contexto cristão, ou seja, você sempre foi cristã, né? Talvez você tenha tido um período que você queria experimentar outras coisas, foi dar uma volta no mundo, né? E depois viu que aquilo não era pra você. Por quê? Porque aqueles lugares não te satisfazem, né? Às vezes a gente vai lá, tenta, né, se misturar, né? Tenta agradar os nossos amigos. Eu já fiz muito isso. Quando eu me converti, eu era uma adolescente. Eu estava no 2º ano do ensino médio. Então eu fui para muitas festas depois disso. Eu fui para lugares que os cristãos aqui não costumam ir, né? E eu achava que não tinha nada demais. Tô até dando um bom exemplo, que eu tô aqui, não tô bebendo, não tô ficando com ninguém, não tô fazendo nada de errado, mas só de estar ali, e eu nem me sentia bem naqueles lugares. Eu ia só para agradar algumas pessoas, né? Para não dizer que eu era chata, para não dizer que eu era travada, né? Para não dizer que eu era religiosa demais. Então eu sou aquela pessoa que eu não posso julgar Pedro, porque eu também negava Jesus. Se você anda com Jesus, você gosta de estar nos lugares em que você sabe que ele se sentiria à vontade. Então você também se sente à vontade, porque nós espelhamos a Cristo. Então quando o Espírito Santo vai nos transformando, a gente vai ficando cada vez mais parecidos com ele. E algumas coisas que antes poderiam nos satisfazer, agora não tem mais graça. Porque a gente olha para aquilo, para aquelas situações, para aquelas pessoas, e a gente não vê graça naquilo. Aquilo que a gente vive é muito maior, é muito melhor, é uma alegria duradoura, é uma alegria que não passa no outro dia. É uma alegria que não vira ressaca no outro dia. É uma alegria que não traz arrependimento. Muito pelo contrário, traz novidade de vida. Então, quando a gente segue a Jesus, a gente gosta de estar nos lugares em que Jesus se sentiria bem. Então, se você tiver dúvidas sobre esse assunto algum dia, pense por um momento: esse lugar que eu estou frequentando, ou que eu penso em frequentar, é um lugar em que Jesus chegaria e ficaria à vontade? Ou é um lugar em que ele chegaria e começaria a trabalhar para que aquelas almas fossem transformadas e tivessem um encontro verdadeiro com ele? Claro que na igreja o Senhor também faz assim, também trabalha nisso, mas aquelas pessoas que estão ali na igreja, elas estão buscando se aproximar de Jesus. Em outros ambientes em que elas estão se afastando de Deus, em que elas estão fazendo coisas que desagradam a Deus, ele chegaria lá para realmente trabalhar e fazer com que o evangelho fosse ministrado ali naquele lugar. Então, se você não está indo para evangelizar, e se aquele lugar é um lugar em que Jesus chegaria para trabalhar, o que é que você está fazendo ali? Para pensar sobre isso. Por último, aqueles que andam com Jesus são reconhecidos pelas suas palavras. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 73, fala assim: pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Então, aqueles que andam com Jesus falam parecido com ele. Olha que interessante, ele foi reconhecido como seguidor de Jesus pela forma que ele falava. Então, se você fala parecido com Jesus, isso indica que você também é um seguidor de Jesus. Então, aqueles que seguem a Jesus são sábios no seu falar, falam palavras de bênção e não de maldição. Tomam cuidado com aquilo que falam, porque sabem que as palavras têm poder. Então, se você é mãe e você está assistindo esse vídeo, eu já te faço um alerta. Cuidado com as palavras que você fala em relação aos seus filhos. Porque a palavra da mãe tem muito poder sobre a vida dos seus filhos. Então, se você tem uma filha, um filho, você diz assim: como você é preguiçosa, como você é bagunceira, como você é mal educada. Então, além de você estar transmitindo isso para o seu filho, né, pelas suas palavras, você também está fazendo com que a criança entenda que ela é isso mesmo. Você é autoridade sobre a vida dela. Mesmo que muitos pais hoje em dia queiram ser mais tratados como amigos do que como autoridade, Deus nos deu autoridade sobre os nossos filhos. Eles são nossa responsabilidade. Então, se você diz para sua filha que ela é mal educada, que ela é bagunceira, é isso que ela vai ser, porque ela vai entender que ela é isso realmente.
Então, cuidado com as suas palavras. Diga palavras apenas de bênção. Quando você sentir a tentação de falar algo negativo para os seus filhos, troque por palavras de bênçãos. Mesmo que seja uma ironia, mesmo que naquele momento não é aquilo que você queira dizer, mas não permita que saiam dos seus lábios palavras que vão indiretamente amaldiçoar os seus filhos ou fazer com que eles condicionem a mente a fazer dessa forma. Então, se eu disser que a minha filha é bagunceira e ela entender isso e aceitar, internalizar, além da minha palavra, né, que liberou sobre ela esse decreto, ela também vai se sentir bagunceira. Ah, então eu não preciso me esforçar em arrumar meu quarto, eu não preciso melhorar, é isso que eu sou, minha mãe já disse que eu sou. Mesmo que ela não racionalize tudo isso no seu subconsciente, é isso que ela vai entender, é isso que ela vai aceitar. Porque aquilo que você fala, que você decreta sobre a vida deles, pode ser decisivo para o futuro deles desde muito pequenos. Então, finalizando, gente, o Deus que a gente serve, ele é único, magnífico, inconfundível. Se você anda com ele, se você busca ser transformado pelo seu espírito todos os dias, você vai acabar se parecendo com ele. E se você não tem sido reconhecida como uma seguidora de Jesus, eu te convido a fazer uma análise pessoal nesse momento. O que será que está faltando para que as pessoas reconheçam que você é uma serva do Senhor? Será que é os lugares que você frequenta? Será que é o seu ciclo de amizades? Será que é a sua forma de falar? Não tenha medo de ser associada à imagem de Jesus, principalmente no país em que a gente vive, em que não há perseguição religiosa. Existe, claro, como eu falei, a perseguição ideológica, né? Algumas pessoas vão olhar torto pra gente, algumas pessoas vão nos evitar, vão evitar conversar certos assuntos com a gente, sabendo qual é a nossa posição baseada na Bíblia. Mas isso não tem problema, porque muito maior é aquele que nos amou. Só dele ter descido na terra para se fazer humano como eu e você já é uma grande prova de amor. Então você não precisa da aprovação, do amor, da atenção de outras pessoas. Você precisa agradar a Deus. E se a sua conduta não está agradando a Deus, minha irmã, repense, ore, peça ao Senhor que trabalhe em você para que você seja, sim, um exemplo vivo da palavra de Deus aqui na terra. Que Ele possa se manifestar através da sua vida. E que a partir de agora você seja reconhecida onde você for como uma serva, uma seguidora do Senhor Jesus. E os seus filhos vão ver isso em você. Então é isso, minha amiga, eu quero agradecer você que ficou aqui nesse vídeo até agora. E te pedir para que, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando desse canal, não esqueça de dar o like, de seguir, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai ser abençoado por essa palavra e também me seguir nas outras redes sociais. E para finalizar, não esqueça que aqui sempre vai ter colo, fé e uma mãe que está do outro lado torcendo por você. Tchau!